Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e como eu disse nos vídeos anteriores, eu estou aproveitando o horário vago para colocar as leituras em dias ou pelo menos para retomar aquele hábito que é o convencional da leitura, né? Todos os dias eu recomendo que vocês façam a mesma coisa que eu, separe aí algum horário livre que vocês tenham ou antes das orações, né? Das orações antes de dormir, ou no horário do almoço, ou acorde mais cedo, mas separe pelo menos 30 minutos diários para leitura. Claro que ultimamente eu estou lendo um pouco mais de meia hora por dia, mas enfim, cada um que faz o seu roteiro de leituras, que separa ou destina algum horário específico do seu dia para leitura. Pois bem, e o que eu acabei de ler foi mais um desses ônibus que são publicados atualmente pela editora Panini aqui no Brasil. E dessa vez eu deixei a Marvel de lado, peguei um desses ônibus da DC. E qual foi a bola da vez? Eu escolhi nada mais, nada menos do que uma obra do Grant Morrison, no caso, O Homem Animal, que foi publicado ali nos Estados Unidos em meados de 1988, na verdade, finais de 1988 e início de 1989. Esse volume encadernado, que tem um pouco mais de 700 páginas, hoje são 714, 716 páginas, ela compila as 26 edições do Homem Animal do Grant Morrison, tem as capas das 3 edições encadernadas e uma pequena biografia, além de uma breve introdução do autor. Então vou mostrar para vocês. É um livro que é um pouquinho menor do que a sensacional Mulher Hulk, do John Byrne, mas o que não quer dizer que ela é tão menor assim. Como eu disse, a sensacional Mulher Hulk tinha 772 páginas, esse tem algo em torno de, imagine que 714, 716 páginas. De história mesmo são 714. E quais são? Eu já tinha ouvido muito falar desse roteirista, né, do Grant Morrison, mas eu nunca tinha parado para ler. Minto, eu já tinha lido algumas edições, eu acho que mais 6 edições, dos Fabulosos X-Men, né, roteirizado por ele, e se não me engano só. Tem algumas obras dele que eu já adquiri, ou pelo menos que eu gostaria, como por exemplo A Patrulha do Destino, acho que é Os 7 Cavaleiros da Vitória, se não me engano, mas esse eu comprei e ainda não chegou. Cadê a Panini? Não, acho que foi a Amazon que ainda não me enviou, mas paciência, um dia eles me enviam. Então, do que trata o Homem Animal do Grant Morrison? Pelo que deu para perceber, ele é um personagem antigo, surgido ali em meados dos anos 60, e aqui ele foi retomado pelo roteirista Grant Morrison, acho que ele é escocês, não sei se ele é inglês, da Grã-Bretanha, e é um personagem relativamente simples, é um ser humano que ele foi exposto a uma radiação de um acidente de uma nave espacial alienígena. O seu DNA é reestruturado e ele consegue, entre aspas, absorver habilidades e características dos animais que estão em seu entorno. Então ele pode ser, entre aspas, saltar alto como um antílope, uma gazela. Ele pode absorver, entre aspas, a força de um elefante. Pode conseguir, por exemplo, respirar o oxigênio diluído na água como um peixe, um anfíbio, etc. Então isso traz ao personagem uma série, entre aspas, de versatilidades que outros personagens ali desse universo da DC não têm. Mas o grande elemento de destaque aqui do Homem Animal do Grant Morrison é o fato de como ele utiliza. Primeiro, ele usa o Homem Animal como uma crítica, de certa forma, a esse universo dos super-heróis ali da DC, né? Que é muito semelhante também com os da Marvel, porque por exemplo, quem é o Homem Animal quando comparado com o Superman, com o Batman, com a Mulher Maravilha? Nada. Até, por exemplo, tem uma determinada edição que ele conversa com o Marciano, né, com a Ajax, e ele até nunca imaginei que um dia eu seria convidado para ser um membro da Liga da Justiça, né? No caso era a Liga da Justiça da Europa, que tem uma Liga da Justiça Internacional, que eu ainda não li, mas está ali em algum lugar na minha biblioteca, na minha estante, que daqui a pouco eu vou iniciar a leitura, porque eu estou comprando, só folhei, li uma outra edição,
mas uma coisa bem esparsa, e eu quero retomar a leitura que eu queria disso. Então, primeiro ele faz essa crítica desse universo de super-heróis, né? Ele se confronta com os vilões assim, que são bem mequetrefes, né? Porque o foco da revista, ali, do roteiro do Grant Morrison, é outro. Ele utiliza aqui essas histórias do Homem-Animal para trabalhar com temas como, por exemplo, o direito dos animais, o racismo na África do Sul, a violência urbana, problemas conjugais, o bullying, com temas, entre aspas, que tradicionalmente não tinham espaço ali nas histórias em quadrinhos. E até eu suspeito, para não dizer que tenho certeza, que o Homem-Animal foi o primeiro, digamos assim, personagem vegano, né? dessas histórias. Porque já que ele tem essa empatia maior com os animais, por que se alimentar de carne? Então, vou mostrar. A edição, como eu disse, ela tem 700, mais ou menos 714, 716, no máximo 720 páginas. Ela vem com essa sobrecapa, que é o mesmo comentário que eu fiz em relação à edição da Sensacional She-Hulk do John Byrne, é que vocês retirem a sobrecapa antes da leitura, porque ela é relativamente frágil, né? Pode amassar. Então, nas orelhas vem algumas frases que aparecem, entre aspas, nas primeiras páginas da revista. Tem, por exemplo, uma que diz: quem fez a gente sofrer tanto, né? Ou quem escreve o mundo. Aí tem a capa, né? O Homem-Animal, por Grant Morrison, Omnibus DC. Tem a lambada, que é só preto, o nome da revista. E a contracapa com algumas fotos. Pronto. Diferente do que acontece com os ônibus da Marvel, esses aqui da DC, pelo menos esses que eu acabei de ler, a capa não é preto e branco. É um compilado, no caso, com várias capas de edições aqui presentes no Homem-Animal. Tem até algumas páginas que eu selecionei para fazer uma leitura breve, porque, repetindo, né, ele faz, pelo menos em boa parte da revista, o Grant Morrison, ele fala um pouco sobre esses temas ligados à ética prática, né, violência urbana, os problemas oriundos disso, né, a exploração e a falta de ética com a qual nós tratamos os animais. Então tem algumas edições aqui que mostram esse esforço do homem-animal em convencer a sua família a abandonar a alimentação de carne, etc, né? E de alguns trechos aqui que eu gostaria de ler só para que vocês tenham uma pequena noção, né, do clima da história. Que ele, por exemplo, diz assim: usaram barcos para conduzir esse primeiro bando para a praia, esse primeiro bando de golfinhos, né? O barulho confunde e assusta os golfinhos, que acabam sendo tragados para o raso, tocados para o raso, que é onde os ilhéus os esperam com ganchos, cordas e facas de esfolar. É um grande espetáculo, atrai gente de quilômetros ao redor que chega de carro trazendo os filhos, como quem vai ao circo. E dura muito tempo. Gritos, facas talhando espinhas, gente gravando as iniciais na cara de golfinhos apavorados, arrancando a cauda para levar de lembrança, e as crianças, né? Os homens abrem fêmeas grávidas para dar os fetos para as crianças brincarem. Para brincarem, né? Ele prossegue, né? Vou mostrar aqui essa imagem. Que o Homem-Animal ele acaba se juntando a grupos, entre aspas, terroristas, né? Que são contra a caça de golfinhos, de baleias, etc. Aí tem um outro trecho que diz assim, olha: um dia só o mundo existirá, não haverá mais agonia, mais medo em todo o vasto abraçar do tempo e do mundo. Um dia, até lá, continuará a ameaça, extermínio sangrento de inocentes. Até lá, haverá agressão, dor, tristeza. Assim eles fazem, assim lamentáveis humanos forem. Porque na verdade tem um trecho que tem um golfinho falando, né? Que ele teve sua companheira e seu filhote assassinado aqui pelos seres humanos, né? E tem uma série de trechos que acabam tratando sobre isso. Aí tem o diálogo aqui do Homem-Animal com seu filho, né? Sobre essa questão de não se alimentar de carne, né? Aí o garoto diz o seguinte: como é que os outros comem carne? Na escola todo mundo come carne. Até gato come carne. Aí o Homem-Animal diz: gatos precisam comer carne, senão morrem.
Humanos são diferentes. Humanos são capazes de raciocinar. Você tem que entender que nada existe solto no vazio. É tudo interligado. Certos atos têm certas consequências. Por exemplo, quando você come um hambúrguer, você ajuda na destruição das florestas tropicais. Todo dia, áreas imensas de mata são arrancadas para virarem pasto para o gado, que no fim vira hambúrguer. Essas florestas são os pulmões do mundo. Quando elas acabarem, os níveis de dióxido de carbono vão disparar. É o efeito estufa e já começou. A cada vez que você come um hambúrguer, você ajuda a matar o mundo. O que quero que entenda é que tudo está conectado. É por isso que eu faço o que faço. Não quero ver você e a Maxine, que era a irmã mais nova dele, crescendo num planeta condenado à morte. Não posso te obrigar a parar de comer carne. Cliff. Não quero te obrigar. Só quero que pense nas coisas, né? Só isso. Aí tem um outro trecho, deixa eu ver se vale a pena ler. Acho que não sei o que o meu papo parece. Acho que não sei o que meu papo parece. É que tem tanta coisa errada neste mundo e eu fico frustrado. A camada de ozônio vem se deteriorando, baleias e golfinhos estão morrendo, caçadores clandestinos ameaçam os elefantes de extinção, chimpanzés e tigres quase se foram todos, e todos esses cruéis experimentos sem sentido. Fora essas rinhas de cães e gatos abandonados e as pequenas crueldades de todo santo dia. Por que ninguém faz nada? Essas coisas me deixam doido, Roger, de verdade. Mas eu sou só um e faço o que posso. E daí segue. E tem uma série de elementos aqui que são super complexos na trama. Acontecimentos, né, ao longo da série que são aparentemente sem sentido, mas ao longo da história você percebe qual é o significado deles. Porque assim, tem uma série de coisas aqui que eu não posso falar, porque seriam muito reveladores e estragaria alguma das surpresas que a leitura da série aqui de 26 edições do Homem Animal do Grant Morrison trazem. Então vou preferir deixar em aberto, mas eu só quero dizer que de fato nada que acontece aqui que o Grant Morrison coloca no roteiro é ao acaso. Mesmo acontecimentos aparentemente inusitados, fora de contextos, no final da série ou ao longo do desenrolar dos capítulos aqui compilados, eles passam a fazer um significado, um sentido bem maior. Em especial essa relação que é tematizada na obra entre autor e personagem. Será que de fato um personagem ele é escravo do seu criador ou ele ganha de certa forma uma vida própria a partir do momento que essas histórias são escritas e até se recusa a seguir os ritmos e os rumos que o seu criador supostamente tenta impor a ele? São algumas das questões que são levantadas aqui pelo Grant Morrison, temas até ligados talvez a uma filosofia da literatura, né? Como que a literatura se constitui, se a literatura é um reflexo da realidade, se é um mundo à parte. Enfim, eu acho que O Homem Animal é uma dessas leituras que é altamente recomendável. É um daqueles volumes para que, de novo, se reforce essa ideia de que história em quadrinho, né, os gibis, não são um gênero artístico inferior, mas possuem sim, entre aspas, o seu grau de complexidade, tem uma linguagem própria e tem uma série de recursos que são ímpares. E essas, se não me engano, são 718, 716 páginas do Homem Animal aqui do Grant Morrison. Eu li em 2 dias, eu sentei ali no sofá, só parei mesmo para tomar banho, para comer e o resto foi lendo isso aqui. Por enquanto é só. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. E de novo eu recomendo aqui a leitura do Homem Animal do Grant Morrison, né? Não é apenas um artista que trabalha aqui nessa edição, são vários, né? Por isso que eu não vou citar, né? Eu acho que o tema principal aqui, primeiro é esse alerta em relação à forma como nós tratamos os animais, ou, por exemplo, as minorias étnicas, né, como os negros, e o envolvimento do cidadão comum em questões políticas mais amplas. Acho que eu vou dar o meu vídeo aqui por encerrado, né, para ele não ficar anormalmente longo. Vou me despedir, enfim, né, até a próxima leitura, né, até o